Os assédios sexual e moral são práticas que ainda acontecem no ambiente de trabalho. Essas duas condutas são passíveis de punição. Sobre este assunto, nós conversamos hoje no programa Saiba Mais com o Dr. Frederico Alvarenga. Ele que é advogado especialista em direito trabalhista e também civil. Doutor, muito obrigado pela presença, por participar aqui do Saiba Mais com a gente. Eu que agradeço, Gabriel. Sempre à disposição, principalmente tratando de temas de grande relevância social. Certo, um tema bastante importante, como o senhor disse, para a gente iniciar, então, a conversa sobre esse assunto. O que é o assédio moral, o assédio sexual e as diferenças entre ambos? Importante, antes de adentrar o tema, eu gostaria de pedir venha ao apresentador para tratar primeiramente de um aspecto histórico do direito do trabalho, para a gente poder entender de onde vem o assédio moral e o assédio sexual. Inicialmente, o trabalho ele foi tido historicamente como algo ruim para o ser humano. Nós nunca tivemos, durante a história do homem, uma cultura de adoração ao trabalho. Começa pelo próprio termo trabalho, que vem do latim tripalium, que significa um instrumento de tortura usado pelos romanos, formado por 3 peças, onde a peça do meio empalava aquele escravo ou aquele inimigo de guerra. Então daí surge a palavra trabalho, ou seja, tortura, dor, algo ligado à penosidade. Além disso, é importante também trazer à baila que o trabalho, durante a Idade Média, podemos ver nas pinturas dos grandes artistas da Renascença, que os monarcas, os nobres, tinham orgulho de manter uma forma mais roliça, uma obesidade, porque isso era sinal de nobreza, era sinal que afastava do próprio trabalho. Ou seja, aquele trabalhador que trabalhava nas lavouras, nos campos, tinha as mãos calejadas e tinha um físico mais esbelto. E o nobre se orgulhava de demonstrar socialmente que não trabalhava. Poderemos trazer também à tona a própria passagem bíblica de Adão e Eva, onde, após romperem o pacto firmado com Deus a respeito do fruto proibido da árvore e ser contaminado pela serpente, qual foi o castigo que Deus impôs a nós, seres humanos? Realmente trabalhar, buscar através do trabalho a nossa própria subsistência. A própria Bíblia traz o trabalho como castigo. A partir daí, podemos entender porque durante anos e anos o trabalho ele é tido como algo penoso e sempre imposto de forma violenta. Podemos também trazer, lá já trazendo algo histórico, os próprios gregos colecionavam prisioneiros de guerras e esses prisioneiros eram tratados como escravos. Eles eram punidos através do trabalho e eram utilizados para o trabalho. Eles eram coisificados, né? Eles não tinham uma personalidade civil, eles eram um objeto. Daí sim eu posso entender hoje por que um empregador, ou por que um preposto desse empregador, ou porque as pessoas ligadas às relações de trabalho, elas impõem torturas psicológicas, torturas físicas e torturas mentais. Mas agora, já chegando ao tema, certo, e fazendo a diferenciação entre assédio moral e assédio sexual, gostaria de incluir aí também algo que muitas vezes os leigos acabam confundindo, o que seria o dano moral. Então vamos fazer a distinção. Primeiramente, o assédio moral é aquela conduta repetitiva e habitual dentro da relação de trabalho, principalmente, porque é o nosso tema principal, onde, em relação normalmente com a hierarquia, submete aquele inferior a pequenas agressões, podendo ser físicas, verbais, constrangimentos, e o assédio moral, ele é um crime que ele atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, ele atinge a honra daquele indivíduo. Então, muitas vezes essa conduta repetitiva, ela busca a diminuição do indivíduo. Contrariamente, o assédio sexual também utiliza-se, muitas vezes, de uma relação de hierarquia. Porém, ele não tem só o intuito de violar a dignidade, mas sim também a liberdade sexual daquele indivíduo. No assédio sexual,
a pessoa é assediada, a vítima é assediada e tem a sua dignidade sexual, a sua liberdade de escolha ofendida. Então, a diferença entre uma figura e outra, sendo que ambas figuras podem ser punidas na esfera trabalhista e serem convertidas em dano moral. Então, quando eu falo de assédio moral, eu tenho uma conduta repetitiva, habitual, que busca a diminuição do indivíduo. E quando eu falo do dano moral, seria a forma de punição dentro da esfera trabalhista converter isto em uma indenização. Como no assédio sexual também. Porém, dentro do assédio sexual, em 2001, a Lei 10.224 transformou tal figura num tipo penal, no artigo 216-A do Código Penal, trazendo o assédio sexual, fazendo do assédio sexual também um crime. Coisa que até hoje não aconteceu efetivamente com o assédio moral. Certo. Essa, inclusive, é parte da segunda questão, que diz o seguinte: tanto o assédio moral quanto o assédio sexual podem ser punidos na esfera civil e penal ou somente em uma delas? Na verdade, vamos distinguir aqui. A partir da emenda 45, que alterou o dispositivo 114 da Constituição Federal, atribuindo algumas novas competências para a Justiça do Trabalho, o assédio moral ou o assédio sexual, no termo reparatório, ele vai ser abordado pela Justiça do Trabalho. Tendo em vista que em 2001 foi considerado crime, artigo 216-A do Código Penal, também vai ser abarcado pela Justiça Criminal. Certo. Agora, a Lei Maria da Penha, ela responsabiliza essas condutas ou somente o assédio sexual? A Lei Maria da Penha, na verdade, ela não trata do aspecto do labor. A Lei Maria da Penha, ela vem para proteger a mulher. Dentro dos seus artigos, ela trata sobre a dignidade da mulher, sobre a proteção da mulher. E o assédio moral não está presente. E o assédio sexual, entre aspas, que é contido na Lei Maria da Penha, na verdade não é o mesmo assédio sexual das relações de trabalho. É um outro tipo de assédio sexual, onde também violada a dignidade, a liberdade de escolha daquela mulher. Então ela tem um caráter e um âmbito familiar e não diz diretamente dentro das relações de trabalho. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta então a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Saiba mais, vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já. O Saiba Mais está de volta, hoje recebendo o Dr. Frederico Alvarenga, ele que está falando um pouquinho com a gente sobre assédio moral e sexual. Doutor, pode para muitas pessoas não parecer que o assédio moral tem consequências graves para quem sofre esse tipo de, podemos dizer assim, agressão. O senhor tem dados a respeito dessas consequências graves que pode acontecer com o trabalhador? Perfeitamente, Gabriel. Na verdade, o trabalhador que é submetido aquele assédio moral, aquele assédio contínuo por parte do empregador, ele sofre consequências terríveis na sua vida, tanto na sua vida profissional, quanto na sua própria vida familiar. E extrapola muitas vezes essas consequências, transformando-os em síndromes que inutilizam esse trabalhador psicologicamente para o próprio mercado de trabalho, diminuindo a sua própria autoestima. Só vou trazer um dado interessante que foi divulgado na própria página do Ministério Público do Trabalho. Tem uma divulgação que, salvo engano, a UNB fez uma pesquisa que entre 1996 e 2005 foram 181 suicídios de trabalhadores ligados ao labor bancário. Isso seria, segundo a informação do próprio Ministério Público, talvez entre 21 dias, um suicídio por dia. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? Esses trabalhadores sofrem uma grande pressão e, devido a essa grande pressão, pode extrapolar os limites da simples depressão e gerar uma situação drástica de morte. Esse suicídio dentro das redes bancárias era causado, muitas vezes, não só por perseguições de chefe, mas o assédio moral também ele é caracterizado, muitas vezes, em alguns ramos do trabalho, por estabelecimento de metas. Os bancários sofreram, durante esse período, como sofrem até hoje, estabelecimentos de meta. O famoso termo
vamos bater a meta, vamos vender produtos. E quando não conseguem, sofrem por parte dos seus superiores hierárquicos uma pressão. E essa pressão chega a tal ponto que leva o trabalhador a pensar em tirar a própria vida. Quer dizer, uma situação grave. Daí a importância, por exemplo, de se tomar algumas medidas, não deixar, não ser vítima constante daquelas agressões, inclusive que pode gerar indenizações também, né? Perfeitamente, Gabriel. Algumas medidas já são tomadas por parte do próprio MP. Se a gente for ver na história do Ministério Público do Trabalho, ele é muito participativo na questão do afastamento do assédio moral. De que forma? Ele propõe junto a algumas empresas, onde se verifica a ocorrência do assédio moral, um termo de ajustamento de conduta, onde a empresa vai buscar, juntamente com o Ministério Público, sendo orientada à diminuição desses assédios morais. E, por que não dizer também, muitas vezes, assédios sexuais. O Ministério Público ele atua e consegue diminuir de uma forma administrativa, podemos falar assim, a incidência do assédio moral. Certo. Como provar essas situações? A grande dificuldade está aí, na prova. Por quê? Nós temos, dentro do direito do trabalho, princípios protetores. E esses princípios protetores buscam, na verdade, equilibrar a balança do direito. De que forma? Afastando qualquer forma de discriminação. E aí, para a gente conseguir comprovar um assédio, temos que verificar que o trabalhador ele encontra-se numa condição perante o seu empregador de hipossuficiência. Gosto sempre de comparar o trabalhador a um filho menor, de 2, 3 anos, onde o empregador tem toda a gerência sobre ele e ele fica hipossuficiente e muitas vezes não consegue de forma efetiva a comprovação daquele ato. Mas, dentre as formas de comprovação, podemos ressaltar a parte testemunhal, podemos ter provas gravadas e acredito que esses dois meios sejam os mais efetivos. Sendo que, é claro, o trabalhador vem se demonstrando durante anos de estudo do assédio moral que o trabalhador, muitas vezes, ele nem consegue ingressar judicialmente, buscar os seus direitos, porque ele se sente reprimido. Então, muitas vezes, é muito difícil a comprovação. Certo. Nessa segunda parte das provas, a questão das gravações. Essas gravações, elas podem ser consideradas ilícitas? De que forma o trabalhador deve agir para que essas provas tenham validade? Ótima pergunta. E é uma dúvida tanto no campo trabalhista quanto na seara criminal. Na verdade, para falar das provas dentro do processo, tanto criminal, civil ou trabalhista, é bom a gente tomar historicamente novamente e voltar a 1920 nos Estados Unidos, onde criou-se uma teoria dos frutos da árvore envenenada. E essa teoria, ela diz que a prova contaminada, quando ela é contaminada na sua origem, ela não teria validade, tornaria nulo o processo. Essa é uma teoria muito mais utilizada dentro do processo penal. Na esfera do trabalho, é comum a gravação clandestina, ou seja, aquela gravação onde um dos interlocutores esteja participando. Então, se o trabalhador fizer uso de uma gravação feita por ele mesmo, essa prova ela vai ser considerada lícita dentro do processo do trabalho, e dentro do processo criminal. Dentro do processo criminal, o que fica afastado para tirar a própria tirania do Estado são aquelas provas obtidas por meios ilícitos. Escutas clandestinas, grampos telefônicos, ou até para evitar que o próprio Estado, um policial, no intuito de obter uma prova, torture a vítima ou o acusado, e o acusado venha a confessar. Então, esse tipo de prova é afastado, mas aquela prova onde a própria parte grava a sua conversa, ela é muito bem-vinda no direito do trabalho, bem como filmagens. Muitas vezes o assédio moral e o assédio sexual ele pode ser comprovado por filmagens dentro do próprio ambiente de trabalho. Sim. Ou, por fim, por e-mails. Muitas vezes, esse assédio, voltando um pouco aos bancários, ele é cobrado frequentemente por via eletrônica. Sim. Daqui a pouco a gente volta então a falar mais um pouquinho sobre esses dois temas, doutor. O Saiba Mais é para um rápido intervalo. Nós voltamos já.
Saiba mais de volta hoje com o Dr. Frederico Alvarenga, que está falando um pouquinho com a gente sobre a questão do assédio moral e também do assédio sexual. Doutor, no bloco passado nós falamos bastante da questão do assédio moral. Em algumas situações ela também se assemelha com o assédio sexual. Especificamente da questão do assédio sexual. Quando se fala nesse tema, muita gente já se refere à mulher sendo vítima daquele assédio. Só que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Perfeito, Gabriel. Na verdade, a mulher como vítima também advém de um fato histórico. Durante muitos anos, né, a própria igreja afastou a mulher do convívio social, do trabalho. A mulher só foi ser reconhecida na Revolução Industrial quando precisou de mão de obra, porque haviam poucos homens e mandavam as mulheres para as minas. Outra questão, dentro da coisificação da mulher, vemos que a mulher demorou muito tempo para votar, inclusive para participar de Olimpíadas. Então, dentro da nossa cultura social ainda, que eu falo latina, cristã e ocidental, a mulher ainda está marginalizada e nós temos que acabar com isso. O assédio sexual, previsto no artigo 216A, ele diz exatamente isso, que é você constranger alguém para obter uma vantagem sexual, havendo uma relação de labor. Não é verdade? Então, a mulher, ela é a maior vítima do assédio sexual. Mas isso não quer dizer que o homem não pode ser vítima do assédio sexual. Posso trazer como exemplo o filme Assédio Sexual, onde a Demi Moore ela assedia o Michael Douglas no filme. E atualmente, tendo em vista a diversidade sexual que nós temos, podemos admitir um assédio sexual entre pessoas do mesmo sexo, por que não dizer isso? Certo. Agora, quais são as principais atitudes a se tomar? Muita gente não sabe a quem recorrer. Por exemplo, aconteceu em determinado setor da empresa, deve-se buscar o RH, deve-se buscar a polícia diretamente ou um advogado para que entre na justiça. Qual é esse passo a passo para tentar acabar com essa situação? Também temos duas consequências. Como eu falei, temos a consequência laboral e a consequência criminal. Dentro da consequência criminal, a primeira coisa que a pessoa deve fazer realmente uma queixa, um boletim de ocorrência, e é um crime de iniciativa privada, então ela vai ter que prosseguir, fazer uma representação posteriormente. Daí a necessidade, por exemplo, do boletim de ocorrência. Sim. Fundamental. Sim, que seria a queixa, perfeitamente. E dentro da esfera do trabalho, do ambiente de trabalho, eu sempre peço para as pessoas terem a razoabilidade, porque eu não posso admitir que uma pessoa que está sendo assediada sexualmente, ela tenha esse ânimos de procurar uma chefia, porque muitas vezes a própria chefia é que assedia. Mas se ela tiver um RH, se ela tiver uma chefia não tão imediata, é importante denunciar, porque além de parar a prática do assédio sexual ocorrido no ambiente de trabalho, aquela pessoa que assedia, caso não seja o próprio empregador, ela sendo um preposto, ela pode ser punida, pode ser aplicada uma punição de advertência, suspensão e até chegando a uma justa causa. E essa penalidade, além de estancar o assédio sexual, ela vai ter um caráter pedagógico importante para que se evite a propagação cultural dessa tipificação. Certo. Qual o papel do Ministério Público em toda essa situação? E ele pode atuar em fatos mais específicos, como pessoas de idade ou jovens que trabalhem nas empresas, ou ele também entra em toda essa situação? Na verdade, como eu falei, é um crime que depende da representação da vítima. O Ministério Público poderia atuar não indiscriminadamente quando se tem menores de 18 anos, que nós sabemos que o trabalho é permitido para maiores de 16 e menores de 18 anos, ou caso tenham idosos. Nós temos que entender que quando se trata de idosos, né, que o Estatuto do Idoso estabeleceu como idoso aquele maior de 60 anos, eu não posso considerar que uma pessoa maior de 70 anos ela esteja incapacitada para atos civis. Então, o papel do Ministério Público ele vai ser mais limitado. Agora, quando for um menor de 18 anos, a princípio, já está dentro das prerrogativas do Ministério Público a atuação e participação. Se, dentro de uma ação trabalhista, esse menor já estiver sendo assistido por um representante, dentro da Justiça do Trabalho estabeleceu-se que não teria a necessidade, em primeiro grau, da participação do Ministério Público. Certo. Agora, esses processos todos vão para o juizado especial ou correm na Justiça Comum mesmo? O processo criminal
Quando a pessoa vai lá e faz a representação, ele vai para a esfera criminal, sendo abarcado pelo juizado especial, salvo quando tem menores. Porque a pena para o assédio sexual ficou de 1 a 2 anos, sendo aumentada quando se tratar de menores. Então, quando tiver menores, vai para a justiça comum, para a vara penal. Agora, quando a parte busca a indenização, busca a reparação por aquele assédio sexual ou pelo assédio moral, ela vai ter que procurar a Justiça do Trabalho, que a competência do artigo 114 da Constituição estabeleceu que quem vai ser competente para julgar essas ações é a Justiça do Trabalho. Certo. É importante a gente frisar que, mesmo não sendo tipificado como crime o assédio moral, ele é sim passível de punição, e punição uma das mais rígidas que pode acontecer, né, doutor? Sim, a punição ela pode ser tomada em casos específicos, quando a própria parte entra com a ação, ou muitas vezes nós estamos vendo o próprio Ministério Público atuar em assédios morais quando tem uma ofensa ao interesse público, coletivo, social. Então, o Ministério Público ele vem agindo para estancar essa prática constante nas relações de trabalho. Certo. É importante, só para a gente frisar antes de encerrar o programa, que quais sejam os tipos de assédio que as pessoas denunciem, né? A denúncia é muito importante. A denúncia é a principal ferramenta que o poder público, que o Estado tem para prevenir a repetição dessas condutas. Agora, temos que sempre que lembrar, a pessoa que sofre um assédio moral, a pessoa que sofre um assédio sexual, muitas vezes, dentro da sua intimidade, ela sofre traumas de tal grandeza que a impedem de fazer tal denúncia. Lembrando que a nossa cultura, muitas vezes atribui, quando falo de assédio sexual, a própria mulher a culpa por aquele assédio. A sua roupa, a sua posição dentro da sociedade. Coisas que já estão ultrapassadas, né, dentro dos direitos humanos e dentro da sociedade moderna, mas que tem que ser ainda colocado dentro da cabeça de cada mulher. Ela tem o direito de defesa, ela tem o direito de abrir para o judiciário, para o Ministério Público, para a polícia e, com isso, estancar essa conduta abominável. Certo. Doutor Frederico Alvarenga, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite da TV Justiça e falar um pouquinho sobre esses dois temas com a gente aqui no Saiba Mais. Eu que agradeço, Gabriel. Estou sempre à disposição. Precisando, estarei aqui. Tá certo. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.